Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, 7º ano ensino religioso, e nesta aula nós vamos variar um pouquinho. Geralmente, nas aulas de ensino religioso, estamos falando das diversas tradições e culturas religiosas, dos mitos, ritos, festas, lugares sagrados, textos, símbolos. E nesta aula, para contrabalancear, porque também temos pessoas não religiosas, vivemos num estado laico, numa república democrática, já falamos da cosmologia oriental, indígena, ocidental, e agora vamos falar da cosmologia, da visão científica da origem do mundo. Então, o objetivo desta aula é apresentar e analisar duas das maiores teorias, criacionismo e evolucionismo. Então, a cosmovisão ocidental, nosso mundo ocidental, é formado pela ideia do criacionismo, ou seja, de que tudo foi criado por Deus, e o evolucionismo, a ideia não só do Big Bang, para a teoria, também como desenvolvimento e adaptação das espécies. Apesar das várias teorias da ciência explicarem a origem da vida, também existem inúmeras explicações religiosas, espirituais e místicas. Apesar disso, a origem da vida continua sendo um grande mistério, tanto para os cientistas quanto para os religiosos. É uma das nossas grandes perguntas existenciais: como tudo surgiu, não só o universo, como a Terra e a própria vida em nosso planeta. Mas, como eu disse, existem várias hipóteses, respostas tanto religiosas como científicas para explicar a origem da vida. Nós somos seres viventes, fazemos parte, somos integrantes de uma totalidade da vida existente na Terra. Algumas tradições religiosas têm certeza que nós somos parte da vida que se espalha pela dimensão do universo e também pelo nosso planeta. A vida é essa força misteriosa que torna a Terra a nossa casa planetária, um lugar especial no universo, e ela se renova ciclicamente. A natureza também se renova, espalhando sua beleza, o que significa que nós devemos cuidar, preservar a vida na Terra. Porque a vida se renova, mas ela não é eterna. Nós precisamos cuidar da vida no planeta, que é a nossa morada. Nós não temos mais de um planeta, o ser humano ainda não conseguiu explorar outros planetas, por isso devemos cuidar do planeta Terra, que é a nossa morada. Bom, as tradições religiosas possuem diferentes cosmovisões, ou seja, explicações sobre a origem da vida no universo, geralmente baseadas em Deus ou deuses ou energias que geraram tudo que existe. Mas a ciência, por outro lado, desenvolveu e continua desenvolvendo teorias para explicar por meio da razão e da experimentação científica a origem do universo. Bom, em muitas das nossas aulas, lemos, escrevemos, falamos das visões religiosas sobre a origem do universo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do Big Bang. Veja, assim como você não precisa acreditar na religião do outro, nós também temos a visão científica. E aí eu quero apenas que você faça um relato. O que você sabe sobre a teoria do Big Bang? Pode ser pelo menos um parágrafo sobre o que você sabe sobre a teoria do Big Bang. Tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E você foi convidado a escrever sobre o que você sabe sobre o Big Bang, a teoria que, enquanto as religiões têm as suas explicações, as várias explicações religiosas das múltiplas tradições, por outro lado, a ciência fala em Big Bang. E aí não tem muito certo e errado, não. O que você escreveu, o que você sabe. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do Big Bang. Bom, quanto à origem do universo, a teoria mais aceita pela comunidade científica é que houve uma gigantesca explosão que teria acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos atrás. E depois disso, a Terra teria surgido há 4,5 bilhões de anos. E essa teoria é chamada teoria do Big Bang. Não sei vocês, mas eu não sabia que foi um padre que desenvolveu essa teoria no final do século XX. E é o padre George Henry Edward Lemaitre, um padre católico que também era astrônomo, cosmólogo e físico belga. Mas o que será que é um cosmólogo, um astrônomo? Bom, físico é que estuda os movimentos da física. Já tinha ouvido falar em cosmólogo? Astrônomo? Vamos descobrir? Aqui temos uma foto do padre explicando a sua teoria. Bem, a teoria do Big Bang afirma que após a explosão, houve uma acomodação das diferentes matérias e elas se aglomeraram, formando a galáxia do universo. Com base nessa teoria, esse processo continua, ou seja, o universo, a partir dessa explosão, ele continua se expandindo. Por isso, o universo seria infinito, porque ele continua se expandindo. Bem, atualmente, a cosmologia, ou seja, cosmo, universo, logia, logos, estudo, ela é uma vertente da astronomia, que se ocupa de estudar a origem do universo por meio de aparelhos tecnológicos, como, por exemplo, o telescópio Hubble, que está ali na imagem, e por meio de cálculos físicos avançados. No passado, a cosmologia utilizada pelos pré-socráticos para descobrir a origem possível do universo era mais baseado na observação e cálculos astronômicos. Então, lá desde os físicos pré-socráticos, lá na base, no berço da filosofia, os primeiros filósofos eram chamados de físicos, porque eles, ao invés de explicar por meio dos mitos, ou seja, da religiosidade da época, de deuses e forças sobrenaturais, começaram a explicar por meio da natureza, observando a natureza e fazendo cálculos. Como esses caras eram brilhantes, disseram que tudo era feito de átomos, explicaram os movimentos da Lua e da Terra, e aí só agora conseguimos comprovar com as novas tecnologias aquilo que eles já haviam dito, que a Terra é ovoide, que a Lua gira em torno da Terra e que a Terra gira em torno do Sol. Comprovaram por meio das fases da Lua e também das estações do ano, usando seus cálculos matemáticos. A partir, então, da teoria do Big Bang, que é uma teoria que explica a origem do universo por meio de uma grande explosão, mais tarde surge a teoria do cientista e pensador Charles Darwin. Na teoria evolucionista, após o Big Bang, houve uma formação do sistema solar. O Sol, os planetas, todos girando nessas suas órbitas. Com isso, aconteceram as condições necessárias para a vida se desenvolver na Terra. E aí ela foi se adaptando. A teoria da evolução das espécies diz que as formas de vida foram se adaptando, mudando e evoluindo. E foram sofrendo mutações a partir do ancestral comum. E assim se desenvolveu a vida na Terra. Tais mudanças ocorridas foram gerando diferentes espécies por meio de um processo de seleção natural, na qual os indivíduos que melhor se adaptaram foram sobrevivendo, deixando descendentes que, por sua vez, também sofreram alterações no seu mecanismo biológico e deixando novos descendentes. Então teve o Homo australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, até chegar em nós, que somos o Homo sapiens. E já falam no sapiens sapiens, que aprendeu a aprender. Agora a gente vai fazer um mão na massa. Essa atividade não é para resolver durante a aula. Vocês vão anotar e aí vocês vão fazer durante a semana
para reproduzir em sala de aula com seus professores e seus colegas. Bom, tem aqui um site para vocês pesquisarem do Brasil Escola e seu professor vai disponibilizar Teoria do Big Bang disponível no Brasil Escola. Após a leitura, vamos fazer uma experiência e analisar a teoria de que o universo iniciou a partir de uma explosão e desse aglomerado de matéria. Então, o material que você vai usar é uma bexiga de festa do tamanho grande, uma bombinha de bicicleta ou de colchão inflável e bolinhas de papel. Como que você vai fazer? Coloque as bolinha de papel picado dentro da bexiga, encha ou com a boca ou com uma bomba de bicicleta essa bexiga. Depois de encher essa bexiga, você vai estourar essa bexiga e vai descrever o que aconteceu. Então é uma experiência muito simples que eu vou aqui explicar para vocês. Pode anotar para fazer depois que acabar a aula. Você vai conseguir uma bexiga, pode ser uma bexiga dessa de festa grande, mas funciona com bexigas pequenas. Numa bexiga pequena, você só vai encher ela de papelzinho picado. Na bexiga grande, você vai fazer bolinhas com o papel. Nas duas bexigas, você vai encher ela, esperar e vai estourar. E aí você vai descrever o que aconteceu. É para simular a teoria do Big Bang. Mas essa é uma atividade mão na massa que você pode reproduzir com o seu professor durante a semana, que você pode fazer em casa, ok? Então é só para a gente fazer uma experimentação. Bom, voltando aqui, conceitualmente, em contrapartida à teoria do Big Bang, o criacionismo é uma teoria onde tudo foi criado por Deus, pelo Deus Criador. O criacionismo é comumente relacionado às religiões monoteístas, principalmente judaísmo, cristianismo e islamismo, cuja origem tem o mesmo livro, ou seja, Torá, o Antigo Testamento e o Corão. Nesta imagem, temos o afresco, uma pintura da criação de Adão, afresco renascentista pintado no teto da Capela Sistina. Ou seja, para as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, tudo surgiu a partir da criação de Deus, ou seja, Deus criou tudo. Ou seja, eles não concordam com a teoria do Big Bang. Para eles, tudo foi criado por Deus em 6 dias. Alguns dizem que a teoria criacionista dos 6 dias, onde Deus criou tudo, é uma metáfora porque ainda não existia a linguagem científica e que uma não contradiz a outra. Uma é a visão religiosa, a outra é a visão científica. Para nós, aqui no ensino religioso, o importante é conhecer as várias teorias. Conhecer para respeitar. Afinal de contas, religião é uma coisa da família. Não é função da escola doutrinar os alunos. Ou seja, você fica com aquilo que a tua família te ensinou e quando você ficar adulto, com a sua opção racional ou com a sua opção de fé, mesmo que uma não contraria a outra. Combinados? Bom, o chamado criacionismo bíblico, contido no primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, relata que Deus, por meio da sua palavra, o Verbo, criou o mundo em 7 dias. No primeiro, criou o universo e a terra. No segundo e terceiro, o céu e os mares. No quarto e no quinto, os seres vivos, plantas, pequenos organismos. Separou dia e noite. Sexto dia, os demais animais. No sexto, o homem. E no sétimo, ele descansou. Voltando aqui para a teoria científica, então quer dizer, isso no criacionismo. Para a teoria científica, eles encontraram um fóssil do hominídeo mais antigo, chamado de Lucy, representante do Australopithecus africaniensis, porque foi encontrado na África. E é o mais antigo fóssil humano. Foi encontrado em 1947 na Etiópia, no deserto de Afar. Esse fóssil possui cerca de 3,2 milhões de anos. A espécie do Homo sapiens surgiu no planeta mais ou menos 300 mil anos. Então aqui é a visão científica da arqueologia, a visão dos cientistas por meio do fóssil da Lucy, o mais antigo encontrado até hoje, porque a ciência, à medida que encontra uma nova teoria, vai com aquela nova teoria e abandona a anterior. Criacionismo e evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a origem do cosmos.
O criacionismo se baseia no livro sagrado das religiões monoteístas, Torá, judaísmo, Bíblia do criacionismo e Corão do islamismo, descrito nesses 3 livros no livro da Gênesis. Já o evolucionismo se baseia no conceito de seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo, se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. E você, o que pensa disso? Eu pergunto porque toda a nossa aula aqui foi para apresentar as diferentes cosmovisões. Jamais ousaria dizer que uma delas é verdade ou que a outra é mentira. Tanto que chamamos de teoria do Big Bang. Já na visão do criacionismo tem a ver com fé, tem a ver com aquilo que as pessoas aprendem com a sua família, em sua casa e todos devemos respeitar. Eu não me canso de dizer, aula de ensino religioso é para conhecer a diversidade. E conhecer, nós vamos respeitar as diversas formas de crer. Agora vamos fazer mais uma atividade. Eu falei bastante aqui do que é cosmologia. Então, escreva um texto com as suas palavras explicando o que é cosmologia. Tempo para vocês escreverem, já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com a aula Paraná e nesta atividade do ensino religioso, 7º ano, estamos falando da cosmovisão ocidental, que é baseada tanto no criacionismo, na ideia religiosa, como também no darwinismo, na teoria do Big Bang. São teorias, formas diferentes de explicar a mesma coisa, que é a origem do universo. E aqui na atividade é para você explicar com as suas palavras o que é cosmologia. Etimologicamente, cosmo, universo, logia, estudo. Ou seja, é o estudo sobre a origem do universo. Lá na antiguidade era por meio da observação da natureza e por meio de cálculos matemáticos. Atualmente, a cosmologia, que faz parte da astronomia, se utiliza de recursos tecnológicos, entre os mais famosos, além dos diversos telescópios e tal, temos o Hubble, que é um satélite com uma lente fabulosa que consegue fotografar sistemas solares, inclusive fora da Via Láctea. Retomando, nesta aula estudamos a teoria da origem do universo a partir do Big Bang e da vida na Terra por meio do evolucionismo. Ainda aprendemos que o criacionismo é a teoria mais aceita pelas religiões judaico-cristãs e se apoia na ideia de um único criador, ou seja, o mundo foi criado por um único criador. Já na teoria do Big Bang foi uma grande explosão e temos o Darwin com o evolucionismo. Lembrando, você não precisa acreditar no que o outro acredita, mas a função social da escola é nos mostrar as diversas formas de ver o mundo para respeitarmos o outro. Cada um tem o direito constitucional de acreditar nas suas religiões ou ainda não acreditar em nada, porque o Estado é laico, vivemos numa república democrática. Finalizo lembrando a todos do nosso mantra aqui da frase que sempre repetimos. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se você não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!